Olá, queridos. A paz do Senhor. É um prazer estar novamente aqui no Momento com Deus. Quero compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus e desta vez nós vamos ler a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, a parábola do juiz iníquo. Diz o seguinte: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz o juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Eu queria falar com você sobre a persistência da oração, a eficácia da oração quando você decide não desistir até que alguma coisa aconteça. Nós temos lido em vários lugares, ouvido várias pessoas falar a seguinte frase: ore até que alguma coisa aconteça. Então, nós estamos expressando com as nossas palavras que a oração precisa ser persistente, até que alguma coisa aconteça. Observe que Jesus, quando trata dessa parábola, ele usa o exemplo de uma viúva, porque era uma mulher em condição vulnerável nos dias que Jesus conta a parábola. Uma viúva não tinha amparo nenhum. Normalmente, naqueles dias, as viúvas ficavam ao léu. Muitas delas padeciam fome, ficavam expostas a todas as dificuldades, porque não tinha ninguém que cuidasse delas. E esse juiz, segundo a Bíblia, é um homem que, olhando para a condição da mulher viúva, trata ela com desprezo. Ele considera que ela está perturbando a sua paz, pelas vezes que ela vai até ele, buscando justiça pela sua causa. Nós nunca poderemos dizer que Jesus ou que Deus vai se aborrecer com as nossas orações. Não é isso que a Bíblia quer dizer. O que nós precisamos entender é que se o homem iníquo, injusto, o homem mau, compadeceu-se da insistência da viúva, muito mais o Senhor poderá fazer por mim, por você, através da oração. E falando de oração, quero te lembrar alguns textos bíblicos. Vamos fazer um passeio rapidinho aqui pela Bíblia. Por exemplo, você se lembra de um homem chamado Josafá? Se viu cercado de 3 poderosos exércitos. Josafá era rei, tinha também o seu exército, mas se viu cercado pelo inimigo e a Bíblia diz, segundo Crônicas capítulo 20, que ele teve medo, porque a situação era difícil. E é interessante que, quando teve medo, ele foi buscar o Senhor. Conclamou todo o povo e todos foram buscar o Senhor. E a Bíblia diz que ele fez uma oração muito inteligente. Primeiro ele se lembrou, ou melhor, fez menção diante de Deus dos feitos do Senhor. Deus, o que é feito, das maravilhas que nós ouvíamos os nossos pais contarem que o Senhor já fez no passado. Depois ele disse ao Senhor em oração, e o Senhor disse que se nós estivéssemos em qualquer perigo, nós poderíamos orar e o Senhor nos ouviria. E ainda na oração ele diz para Deus: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Nós estamos com medo, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Deus ouviu a oração daquele rei, de todo aquele povo que clamava. E a Bíblia diz que Deus se manifestou através de um profeta, falou, deu uma direção, orientou a Josafá.
E eles obedeceram o que o Senhor falou, porque o Senhor disse naquele momento que aquela guerra não era de Josafá, a guerra era de Deus, que ele poderia acalmar, descansar seu coração, porque o Senhor lhe daria vitória. Interessante, você sabe da história, que Deus mandou que eles batalhassem diante do inimigo com uma arma muito, muito interessante, a arma do louvor. Diante de uma batalha tão travada, Deus disse que eles deveriam se apresentar, colocar os cantores na frente e cantar. E enquanto eles cantavam, porque eles estavam obedecendo uma resposta de Deus, que veio por causa da oração e de uma oração persistente, eles oraram até que Deus falou, até que Deus respondeu, até que Deus deu a direção. Eles fizeram conforme o Senhor havia falado. E o Senhor havia dito, se vocês confiarem, se acreditarem, se fizerem como o Senhor está falando, vocês terão vitória. E houve uma grande vitória, porque quando eles começaram a cantar, a Bíblia diz que os inimigos, eles se estranharam, começaram a destruir um ao outro, se matarem. E o povo de Deus ficou só cantando, não sujaram suas mãos, e houve uma grande vitória. Eles foram, depois que todos os inimigos estavam mortos, eles puderam ainda saquear e trazer para eles tudo o que era de precioso que os inimigos mortos e os que fugiram haviam deixado. Esse é o poder da oração. Quando você ora, Deus responde. Ele não só responde dizendo eu ouvi, ele responde te dando uma direção. O juiz ouviu a mulher, o texto diz que ele ouviu a mulher e ele certamente atendeu a mulher. Ele resolveu a dificuldade, o problema da mulher. Josafá orou, Deus ouviu. Não só ouviu, Deus respondeu e deu uma direção. Eu quero que você entenda o poder da oração. Tudo pode ser mudado pela oração. Existem histórias maravilhosas na Bíblia que tratam sobre a oração. A Bíblia vai nos dizer que os discípulos, lá no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, os discípulos estavam já passando por todo aquele processo de perseguição. Você vai lembrar que capítulo 2 de Atos, há o grande derramamento do Espírito Santo, batismos, línguas, salvação de almas, a igreja cresce, a igreja cai na graça do povo, as pessoas vêm para Jesus, a igreja está em franco crescimento. Capítulo 3 vai contar sobre a cura do paralítico da porta do templo. Pedro e João estão subindo para orar, oração de novo, e o homem estende a mão pedindo uma esmola. E eles dizem, não temos ouro, não temos prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pegaram o homem pela mão, ele ficou de pé, e a Bíblia diz que ele entrou no templo saltando e louvando a Deus. A notícia se espalhou e veio a perseguição. Às vezes a gente está passando uma luta porque a gente está fazendo a vontade de Deus. E às vezes a gente acha, e agora? O que vai acontecer? Deus nos desamparou? Não, nós temos que orar. E os discípulos ameaçados, correndo riscos de serem presos, como foram depois, foram orar. O capítulo 4, versículo 31, tem uma narração que eu acho incrível. Eles estavam orando e falando com o Senhor acerca de tudo o que estava acontecendo. E o Senhor se manifestou de uma forma tão poderosa, enquanto eles oravam, que o lugar estremeceu. Esse é o poder da oração. A oração que Jesus está nos dizendo, através desse texto, ele diz que ele pode. A história de Josafá diz que Deus pode. Os discípulos orando, e a graça de Deus, a presença de Deus se manifestando, está dizendo, eu estou vendo, eu sou o Senhor, eu posso te livrar. Mas eu ainda quero te lembrar de Pedro, capítulo 12 de Atos. Pedro está preso, Tiago já foi preso e já foi morto. E a Bíblia diz que Pedro está preso porque Herodes pretende matá-lo depois da festa. A igreja faz contínua. A igreja não ora um dia, a igreja não reúne em um culto e levanta um clamor, ó Senhor, livra Pedro. Não, os irmãos ficam orando na casa de Maria, na igreja que está na casa de Maria. E eles oram, não param de orar.
E Pedro está preso. É tão terrível o que está acontecendo com Pedro. São 16 soldados para cuidar de um homem desarmado dentro de uma cela, de uma prisão. É porque, na verdade, o inimigo sabe quem é o Deus que nós servimos. E eles estão fazendo de tudo para que Pedro não escape, porque eu acredito que no fundo eles tinham medo de alguma coisa acontecer. Eles já sabiam dos milagres que os apóstolos testemunhavam. Mas Pedro está tranquilo, está dormindo, e a igreja está orando. E por causa da oração da igreja, Deus envia um anjo na prisão, que passa por todos os soldados, ninguém vê. Entra dentro da cela, ninguém vê. Pedro está dormindo. O anjo acorda, manda que ele calce suas sandálias, que ele se cubra com a sua capa. E Pedro, milagrosamente, escapa da cela, de cada uma das portas, até chegar do lado de fora. Ele fica livre da prisão, porque a igreja está orando. As portas se abriram por uma ação maravilhosa de Deus. Não teve intervenção humana, foi o Senhor que fez, porque a igreja estava orando. Queridos, nós precisamos descobrir hoje, para os nossos dias, o poder da oração. Eu sei que você já teve experiências com Deus na oração. Eu também já tive. Poderíamos contar coisas tão maravilhosas que Deus já fez. Mas eu quero dizer para você, faça como a viúva, continue buscando. Deus não é mesmo o juiz iníquo, Deus é bom. Ele ouve as nossas orações. A Bíblia faz menção muitas vezes sobre a oração. Se me buscares, me achareis, ele diz. E eu te convido nessa noite, seja o que for que você está passando. Talvez você tenha um problema de saúde, quem sabe a enfermidade assola você ou a sua casa. Quem sabe seja um problema financeiro, os dias são difíceis. Quem sabe você está enfrentando um problema na família. Ou ainda é algo muito pessoal do seu coração. Quem sabe as suas dores, suas mágoas, suas aflições, a sua história que te causa tantas dores, tantas angústias, está consumindo a sua alma. Ore. Ore até que alguma coisa aconteça. Há poder na oração. O mesmo Deus que atendeu a Josafá, o mesmo Deus que atendeu os discípulos, os apóstolos orando, o mesmo Deus que livrou a Pedro da prisão, o mesmo Deus que ouviu o clamor da mulher serofenícia que dizia: tenha misericórdia, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Era uma oração que aquela mulher fazia. Ele permanece sendo o mesmo Deus. Ore. Não precisa se preocupar como orar. Eu não sei orar. Sim, você sabe. Fale para Deus das suas necessidades. Conte para Deus. Convide Jesus para ficar perto. Convide Ele para uma conversa. E expresse e derrame a sua alma. E fale das suas necessidades, porque Jesus pode. Eu te garanto. Esse texto bíblico que fala sobre a importância de orar sempre e nunca esmorecer, tem muita importância para os nossos dias. Nós vivemos dias que nós queremos tudo muito rápido, não é? Apertar o botão e acontecer. Mas na oração não funciona assim. Dobre os seus joelhos, vai para o seu quarto, fala com o seu pai em secreto, busque a Deus, chore nos pés de Jesus. Se você orar, Ele vai te responder. Ele não vai só te responder, Ele vai te dar uma direção, Ele vai agir, Ele vai fazer um milagre, porque o nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo. Eu oro para que o seu coração seja alcançado pelo poder de Deus, que haja paz na sua alma, tranquilidade no seu espírito, porque tudo pode ser mudado pela oração. Deus te abençoe e até o próximo Momento com Deus.